A Rádio Rio Mar apresenta A Mensagem Pastoral, um programa dirigido às famílias cristãs do Amazonas. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque quem merecestes trazer em vosso puríssimo seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai por nós a Deus, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, concedei-nos, vos pedimos, que por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, iniciamos o nosso programa Mensagem Pastoral. Queridos radiovintes da Rádio Rio Mar, Rádio Castanho, Rádio Rural de Tefé, todas as nossas comunidades e famílias dos ramais e vicinais, as comunidades e famílias ribeirinhas, as famílias e comunidades das cidades que nos acompanham no programa dominical Mensagem Pastoral. Chegamos ao 26º domingo do tempo comum. O evangelho deste domingo é Lucas 16, 19 e 31. Ouçamos. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico, e além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro a seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós, pois mais que alguém desejasse não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam passar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormentos. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem os profetas, eles não acreditarão mesmo que alguém ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Você está ouvindo a Mensagem Pastoral. Queridos irmãos, queridas irmãs, o texto do Evangelho nos apresenta 2 pessoas e nelas 2 modos de vida, de viver. O pobre, desvalido, esquecido, maltrapilho, faminto, existencialmente no chão, como que sem chão. Não sabemos como sobrevivia, pois nem migalhas lhe eram permitidas. Temos diante dos olhos um homem sem valia, desprotegido, apenas protegido e cuidado pelos cães. Um rejeitado da vida, sem ira nem beira. Ousaríamos dizer, como o profeta Isaías, não tinha aparência nem beleza para que olhássemos, nem formosura para que nos atraísse. Foi desprezado como o último dos homens, homem de dores, experimentado no sofrimento, e quase escondíamos o rosto diante dele. Desprezado, não lhe demos nenhuma importância. Nossos olhos conseguem vê-lo na fome, na miséria, no desprezo, mas se fecham quando vemos suas feridas sendo lambidas pelos cães. A desumanidade nos aterroriza, nos ataca, pode nos tornar insensíveis. A desumanidade nos machuca, nos faz sofrer. O afastado e desprezado nos leva a quase descompaixão. E, no entanto, este homem tem um nome: Lázaro. Lázaro, que é a expressão de Deus ajuda, Deus é meu auxílio. Talvez até possa nascer em nós o desejo de uma prece: Deus vinde em seu auxílio, Deus seja o seu auxílio.
E somos conduzidos em nosso olhar meditativo e contemplativo para a morte que conduz à vida. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Da miséria à vida, ao seio, a vida abraâmica, a descendência de Deus. Um abismo, encontro no desencontro. Quase nos incomoda a narrativa de Lucas ao contemplar o desprezado e esquecido sendo conduzido à não-vida, uma vida não vivida e que se torna a vida eterna. Seria necessário passar pela não-vida para entrar na vida eterna? Poderíamos recordar as palavras de Santo Agostinho: não foi a pobreza que conduziu Lázaro ao céu, mas a sua humildade. Nem foram as riquezas que impediram o rico de entrar no descanso eterno, mas o seu egoísmo e a sua infidelidade. O outro modo de vida apresentado pelo Evangelho é de uma pessoa que vive vestido com roupas finas e elegantes, um estilo de vida que circula em torno de si mesmo, no descuidado de si. No seu aparecer, na sua aparência, tem luxo, elegância falsa. No seu conviver é de festa, prazer diário, todos os dias no esplendor e no vagar existencial, sem relações, sem envolvimento, sem comprometimento. Já não enxerga mais a entrada de sua vida e viver, perdeu o ingresso, a porta do convívio, perdeu os olhos para além de si mesmo. Os convivas são apenas a possibilidade da veste de si mesmo. Existe ele e mais ninguém. No entanto, queridos irmãos e irmãs, a vida é dom. Ele, no entanto, acaba desprezando a sua vida, a própria vida. Não sabe assumir a vida como dom. Quando o dom está a serviço dos outros, principalmente dos necessitados, dos pobres que estão à porta do existir. Fechou sua vida à solidariedade e à comunhão, impedindo satisfazer as necessidades mais profundas de sua humanidade, que é cuidar, partilhar. Ele é um desencontro. Hoje estamos diante de um paradigma dominante amplamente difundido pelo pensamento único que confunde utilidade com felicidade, divertindo-se com viver bem, afirmar o ser único critério válido para o discernimento. Essa é uma forma sutil de colonialismo ideológico. Trata-se de impor a ideologia de que a felicidade consiste apenas no que é útil, nas coisas e posses, na abundância das coisas, na fama e no dinheiro. São palavras de Papa Francisco. O sabor do dom da vida que se esvai. Perde o gosto de viver, da solidariedade, do amor sem porquê, da gratuidade, da porta aberta, do encontro com os necessitados. E por isso não tem sabor, gosto, preparação de eternidade. As palavras do profeta Amós na primeira leitura fazem ressoar a vida que se perde, se esvazia, se esvai e que acaba desterrada. Ai dos que vivem despreocupadamente em Sião, os que se sentem seguros nas alturas da Samaria, os que dormem em camas de marfim, deitam-se em almofadas, comendo cordeiros do rebanho e novilhos do seu gado, os que bebem vinho em taças e se perfumam com os mais finos unguentos e não se preparam para a ruína de José. Insensível viver um mundo à parte. Insensível, vive um mundo à parte, descuidado com o mundo que o rodeia, desligado da graça da pertença de ser da tribo de José. Vida que flutua, desenraizado, sem fonte que satisfaça a sede de viver. Vida destruída, sorvida por si mesma, tomada pelo vazio de viver, uma traição de si mesma. O abismo que se abre na parábola entre os dois modos de viver e que se fecha ao encontro e à inércia, o esquecimento, a indiferença diante daquele que está à porta. O abismo está na indiferença que às vezes atinge a cada um de nós quando somos indiferentes, nos habituamos a viver como pessoas famintas, deserdadas, descartadas, como indiferentes diante da pobreza, da violência, da injustiça. O abismo que vai se formando quando os olhos deixaram de alcançar a porta e quem está à porta, para além da porta do existir. E perdemos a sensibilidade para as chagas que hoje afligem a humanidade a tantas pessoas. Como nos diz São Jerônimo, ó quão infeliz és tu entre os homens! Vês um membro do teu corpo prostrado diante da porta e não tens compaixão.
Em meio a tantas riquezas, o que fazes do que é teu, que é supérfluo? O abismo entre os dois modos de viver pode nos atingir quando perdemos o tato e o olfato para o sofrimento alheio, quando estamos apenas voltados para nós mesmos, em torno de nós mesmos, vivendo para nós mesmos. Do abismo e do encontro no abismo, o que vivia para si mesmo pensa nos seus irmãos, que correm o risco de ter o mesmo destino, e pede que Lázaro possa voltar ao mundo para acordá-los. Tem uma resposta: eles têm Moisés e os profetas que os escutam, que os ouçam. Para nos convertermos, não devemos aguardar os acontecimentos prodigiosos, mas abrir o nosso coração à palavra de Deus que nos chama a amar a Deus e ao próximo. A desescuta decidiu a sua sorte. Ele não quis escutar as interpelações da palavra de Deus e não se deixou transformar por ela. Mesmo os milagres, a ressurreição dos mortos, são inúteis quando não se acolhe a palavra de Deus. A palavra de Deus neste mês da Bíblia, a nos iluminar, conduzir, a discernir, a cuidar. Se não escutam Moisés nem os profetas, eles não acreditarão mesmo que alguém é ressuscitar dos mortos. A palavra ensina a amar e a partilhar. É acolhimento, é misericórdia, semeia a paz por toda parte, conduz aos pobres, abandonados, doentes, descartados, os últimos. Caminha com eles, não os abandona. Meditando a parábola deste domingo, Papa Francisco nos diz: Jesus diz que um dia aquele homem rico faleceu. Os pobres e os ricos morrem, têm o mesmo destino como todos nós, para nós não há exceção. Para isto não há exceção. Então aquele homem dirigiu-se a Abraão, suplicando com o apelativo de pai. Portanto, reivindica-se filho, pertencente ao povo de Deus, e, no entanto, durante a vida não demonstrou consideração alguma por Deus, ao contrário, fez de si mesmo o centro de tudo, fechado no seu mundo de luxo e de desperdício. Excluindo Lázaro, não teve em conta nem o Senhor nem a sua lei. Ignorar o pobre significa desprezar a Deus. Devemos aprender bem isto. Ignorar o pobre significa desprezar a Deus. Há um pormenor na parábola que deve ser observado. O rico não tem um nome, mas somente um adjetivo, o rico, enquanto no nome do pobre, repetido 5 vezes, nós ouvimos Deus ajuda. Lázaro, que jaz diante da porta, é uma evocação viva ao rico para se recordar de Deus, mas o rico não aceita tal convocação. Portanto, será condenado não pelas suas riquezas, mas por ter sido incapaz de sentir compaixão, de socorrer, de cuidar. Na carta de São Paulo a Timóteo, nós ouvimos as belíssimas e animadoras palavras: procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna para a qual foste chamado e pela qual fizeste a tua nobre profissão de fé diante de muitas testemunhas. Guarda o teu mandamento íntegro e sem mancha até a manifestação gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos radiovintes, a palavra de Deus faz renascer a pessoa que se tornou insensível e a cura de sua cegueira. A palavra deseja ser ouvida, guardada, cuidada pelas obras, pelo nosso viver, para abrir os olhos e despertar a compaixão que existe em cada um de nós. Dos pobres, no corpo e no espírito, neles Jesus se encontra à porta e deseja as migalhas e se deixa cuidar pelos cães. Lembremos que Ele mesmo nos diz: todas as vezes que fizestes isso a um desses meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Irmãos e irmãs, no abismo invertido que a parábola nos ensina, se esconde o mistério da nossa salvação, no qual Cristo une a pobreza à misericórdia. Você está ouvindo a mensagem pastoral. Neste último domingo de setembro, mês da Bíblia, ouçamos as palavras ainda de Papa Francisco em Evangelii Gaudium, dizendo da importância da palavra, especialmente através da catequese. Já dizia Paulo VI que os fiéis esperam muito desta pregação e dela podem tirar fruto
contanto que elas sejam simples, claras, diretas, adaptadas. A simplicidade tem a ver com a linguagem utilizada. Deve ser linguagem que os destinatários compreendam para não correr o risco de falar ao vento. Acontece frequentemente que os pregadores usam palavras que aprenderam nos seus estudos em certos ambientes para não fazerem parte da linguagem comum das pessoas que os ouvem. Há palavras próprias da teologia ou da catequese cujo significado não é compreensível para a maioria dos cristãos. O maior risco de um pregador é habituar-se à sua própria linguagem e pensar que todos os outros a usam e compreendem espontaneamente. Se se quer adaptar à linguagem dos outros para poder chegar até eles com a palavra, deve-se escutar muito e é preciso partilhar a vida das pessoas e prestar-lhes a benévola atenção. A simplicidade e a clareza são duas coisas diferentes. A linguagem pode ser muito simples, mas pouco clara à pregação. Pode se tornar incompreensível pela desordem, pela sua falta de lógica ou por tratar vários temas ao mesmo tempo. Por isso, outro cuidado necessário é procurar que a pregação tenha unidade temática, uma ordem clara e ligação entre as frases, de modo que as pessoas possam facilmente seguir o pregador e captar a lógica do que se ensina. Outra característica é a linguagem positiva. Não se diz tanto o que não se deve fazer, mas sobretudo propõe o que podemos fazer melhor. E se aponta algo de negativo, sempre procura mostrar também um valor positivo que atrai, para não se ficar pela queixa, o lamento, a crítica e o remorso. Além disso, uma pregação positiva oferece sempre a esperança, orienta para o futuro, não se deixa prisioneiros da negatividade. Como é bom termos leigos, sacerdotes, diáconos que se reúnem periodicamente para se encontrarem juntos e prepararem juntos a pregação. O mandato missionário de Jesus inclui o apelo ao crescimento da fé quando nos diz, ensinando-os a cumprir tudo aquilo que vos tenho mandado. Daqui se vê claramente que o primeiro anúncio deve desencadear também um caminho de formação e de amadurecimento. A evangelização procura também o crescimento, que implica tomar muito a sério em cada pessoa o projeto que Deus tem para com ela. Cada ser humano precisa sempre mais de Cristo, e a evangelização não deveria deixar que alguém se contente com pouco, mas possa dizer com plena verdade: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Não seria correto que este apelo ao crescimento fosse interpretado exclusiva e prioritariamente como formação doutrinal. Trata-se de cumprir aquilo que o Senhor nos indicou como resposta ao seu amor, sobressaindo junto com todas as virtudes aquele mandamento novo que é o primeiro, o maior, o que melhor nos identifica como discípulos e discípulas. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. É evidente que quando os autores do Novo Testamento querem reduzir a mensagem moral cristã a uma última síntese, ao mais essencial, apresentam-nos as exigências irrenunciáveis do amor ao próximo. Quem ama o próximo cumpre plenamente a lei. É no amor que está o pleno cumprimento da lei. De igual modo, São Paulo, para quem o mandamento do amor não se resume à lei, mas que constitui o centro e a razão de ser de si mesma, toda a lei se cumpre plenamente nesta única palavra: ama o teu próximo como a ti mesmo. Voltamos a descobrir que também na catequese temos um papel fundamental, o primeiro anúncio, o querigma, que deve ocupar o centro da atividade evangelizadora e de toda a tentativa da renovação das comunidades. E o querigma é trinitário. É o fogo do Espírito que dá forma às línguas e nos faz crer em Jesus Cristo, que com sua morte e ressurreição nos revela e comunica a misericórdia infinita do Pai. Na boca do catequista, da catequista, volta a ressoar sempre o primeiro anúncio: Jesus Cristo ama-te, deu a sua vida para te salvar e agora vive contigo todos os dias para te iluminar, fortalecer, libertar. Ao designar-se como primeiro este anúncio, não significa que o mesmo se situa no início e que em seguida se esquece ou se substitui por outros conteúdos que o superam. É o primeiro em sentido qualitativo, porque é o anúncio principal, fundamental,
aquele que sempre se tem de voltar a ouvir de diferentes maneiras, aquele que sempre se tem de voltar a anunciar de uma forma ou de outra durante a catequese em todas as suas etapas e momentos. Por isso também o sacerdote, como a Igreja, deve crescer na consciência de sua permanente necessidade de ser evangelizado. Todos nós sermos evangelizados. Não se deve pensar que na catequese o querigma é deixado ao lado em favor de uma formação supostamente mais sólida. Nada de mais sólido, mais profundo, mais seguro, mais consistente, mais sábio do que esse anúncio. Toda a formação cristã é primariamente o aprofundamento do querigma, que se vai cada vez mais e melhor fazendo carne e nunca deixa de iluminar a tarefa catequética e permite compreender adequadamente o sentido de qualquer tema que se desenvolve na catequese. É o anúncio que dá resposta ao anseio do infinito que existe em todo o coração humano. A centralidade do querigma requer certas características do anúncio que hoje são necessárias em toda parte, que exprimem o amor salvífico de Deus como prévia obrigação moral e religiosa, que não impõe a verdade, mas faça apelo à liberdade, ao amor. Seja um estímulo, seja vitalidade, seja realmente um modo de viver daqueles que seguem Jesus. Você está ouvindo a Mensagem Pastoral. Queridos irmãos, queridas irmãs, lembremos os aniversariantes. Aniversário natalício, dia 1º, Padre Manuel Aparecido Monteiro. Dia 2, Padre Ronaldo dos Santos Araújo. Dia 3, Diácono Irineu dos Santos Pena. E de ordenação, dia 29, do Diácono Edson Ferreira de Souza. Dia 30, Padre Matias Ezequiel Luna. Dia 30 também, Padre Punita Arcelim. E no dia 5, Monsenhor José Carlos Sabino de Andrade. Rezemos por esses nossos irmãos e irmãs, agradecendo a Deus por viverem entre nós e servirem as nossas comunidades. Estamos encerrando hoje, queridos irmãos e irmãs, o 14º Multicom, um mutirão da comunicação que aconteceu aqui na nossa cidade de Manaus, na nossa arquidiocese. Houve intensos trabalhos e que cada um possa ter uma boa viagem. Façamos a oração do jubileu. Pai que estás nos céus, a fé que nos deste no teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama da caridade derramada nos corações pelo Espírito Santo desperte em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino. A tua graça nos transforma em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho, que fermentem a humanidade e o cosmos na espera confiante dos novos céus e da nova terra, quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. A graça do jubileu reavive em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, desejo a todos um bom domingo, uma abençoada semana. O Senhor vos abençoe e vos guarde, o Senhor volva seu rosto para vós e se compadeça de vós. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo domingo, se Deus quiser. A Rádio Rio Mar apresentou a Mensagem Pastoral. De volta no próximo domingo ao meio-dia, com retransmissão às 18 horas.